Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que eu conheci lá no lançamento do livro do meu mentor de educação financeira, Reinaldo Domingos. Beijo, Reinaldo! Que é o Claudinei Furlan. O Claudinei foi um grande empreendedor executivo, atuou em grandes organizações, pega um pouquinho, ele vai contar um pouquinho para você. É autor de livros e olha o tesouro que eu ganhei hoje, essa manhã. O trabalho mais resultado com menos esforço. E aqui ele fez ainda um tiquezinho escrito custo. Ele falou, você lê esse livro aqui em quanto tempo? Você lê em uma semana? Eu falei, eu tenho leitura dinâmica. Ele falou, eu duvido que você vai ler esse livro em uma semana. Coloca a data ali, porque esse livro mexe muito com a mente. Então imagina como uma loira aqui que é apaixonada por literatura, já está curiosa, ó, sentindo o cheirinho do livro para saber o que ele vai compartilhar com a gente aqui de conhecimento. Mas para vocês que ainda não têm o livro na mão, não adquiriram na livraria, vocês vão ter hoje a oportunidade de saber um pouquinho mais e bem-vindo ao estúdio do Claudinei. Bem-vindo, Claudinei! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. A gente não queria que aquele lançamento do Reinaldo acabasse nunca, de tanta conversa. Não. E eu comecei a conversar com ele, chegava um jornalista perguntando, né, outro com vergonha de perguntar, chegava outro, a gente fez uma maior roda lá. Foi. E todo mundo em cima parecia um evento paralelo. Paralelo, é verdade. Foi muito bom. Bem, olha, é a primeira vez que você veio no nosso programa e como você é um grande palestrante também, mentor do meu mentor de educação financeira, Reinaldo Domingos. Um abraço para ele. Eu quero plantar uma sementinha. Hoje a gente vai falar sobre inclusão, que foi um dos assuntos que me apaixonou, você contando como executivo, numa época que não se falava em inclusão. Não se falava em inclusão de pessoa com deficiência, ele já inovava, ele vai contar isso hoje aqui para vocês. Mas eu vou te plantar uma sementinha. Você já sabe fazer a tua autodescrição de imagem? Eu sou tímido. Você é tímido? Aprendi a me controlar, mas realmente eu acho que é melhor a gente falar diretamente da deficiência. Já vai tempo suficiente. Rapidinho, só para eles te conhecerem, eu posso fazer a minha autodescrição e você me imitar? Para eles saberem como você é, os que são curiosos? Sim. Então, ó, eu sou Regina Ramalho, eu sou loura de olhos verdes, uso o cabelo cortado aqui na altura dos ombros. No programa de hoje estou vestindo um casaquinho, uma echarp branca com listras bem fininhas azul e uns detalhes em dourados, fiozinhos dourados bem delicados. Embaixo eu uso uma blusa de seda na cor verde, cor do dinheiro, né, que simboliza o dinheiro, e uns detalhes de pedraria prata com preto. Gosto muito de usar sempre calças jeans, então hoje estou com uma calça jeans aqui meio manchada, um pouquinho mais moderna, uns rasguinhos assim, uns detalhes de desfiadinhos na calça. Essa, para quem não enxerga e está me assistindo, foi minha autodescrição de imagem dessa manhã. Como você se descreve, Claudinei? Bom, eu tenho que pensar uma coisa clara, né? Fiquei careca aos 18 anos, então isso me manteve assim uma personalidade diferente. Culpa dos meus veteranos que me fizeram um trote e não nasceu mais o cabelo. Então, mas isso ficou um charme diferente, eu continuo assim o tempo inteiro. E eu passei a minha vida toda sendo dedicado a várias atividades. Uma delas que eu vejo aqui, estava admirando, essa filmagem num celular. Eu comparo quando eu fui cameraman, que a câmera era do tamanho de uma vaca, ficava num tripé, que se caísse precisava de 2 pessoas para levantar. Então isso já me fez assim uma memória dessa minha imagem que eu tenho. Passei por várias carreiras, por vários pontos, mas uma coisa que foi marcante na minha vida pessoal e profissional é que eu segui 2 carreiras em paralelo, simultaneamente, uma como acadêmico, como professor universitário, e outra como executivo de empresa. Estou vestido, não tão lindo como você de verde, que eu gosto muito do verde, mas estou nesse de suspensório. E pronto, responder as perguntas. E pronto, para responder as perguntas. Então, quem já acompanhava o trabalho do Claudinei e não conhecia, hoje passou a ter essa identidade visual dele. E é uma sementinha que a gente planta para você levar para suas palestras. Vai que lá em 1 milhão, 5 mil pessoas que você esteja falando, tenha uma pessoa de baixa visão ou um cego e você não percebeu.
Agora já sabe que é importante se descrever para eles, que eles querem saber como que é aquele palestrante, tem curiosidade, né? Também. E qual foi o principal desafio que você teve na hora que você chegou e resolveu abrir esse espaço para que as empresas absorvessem pessoas com um tipo de deficiência física? Eu vou precisar fazer um pouco de história. Tá? Eu estava no segundo ano da faculdade de engenharia quando eu fui estagiário da Arno, que é de eletrodomésticos. E eu fiz método de trabalho para cegos que faziam montagem de liquidificador e aspirador de pó. Era uma coisa assim fantástica que eu via assim, a dedicação deles, o trabalho deles, porque eles inclusive eram bem humorados e muito ativos. Eles faziam imitação do conjunto, como é que chamava? Caramba, esqueci o nome do conjunto. E eles tinham assim uma dedicação muito grande, que Demônios da Garoa. Os Demônios da Garoa, eles cantavam de uma forma afinada e trabalhavam numa intensidade muito grande. Mas uma das coisas em paralelo que eu percebi é que eles sofriam muitos acidentes, não no trabalho, mas no percurso de casa para o trabalho, de casa para ele. Porque com a bengala eles percebem muito bem como é que está o chão. Mas naquela época tinha muitas janelas que ficavam abertas para fora, eles batiam com a cabeça, batiam com a testa, se machucavam e caíam. E uma das coisas que foi mais crítica foi que nós soubemos que um dos cegos vinha trabalhar acompanhando um amigo dele que vinha de lambreta. Você pode imaginar um cara cego pedalando uma bicicleta, e foi inclusive a primeira vez que a empresa se dedicou a colocar uma Kombi para ir buscar os cegos para trabalharem. Esse trabalho com os cegos permaneceu, né? Eu comprei até um aspirador de pó que sempre me fazia lembrar das condições deles. E isso ficou na minha memória. Quando eu fui para a França, eu tive uma oportunidade de trabalhar num hospital-fábrica. Era principalmente para dar uma dedicação, um trabalho, uma ocupação pelo trabalho, que é dignificante, para as pessoas que tinham sofrido principalmente de acidente. Então, me lembro dois casos que foram marcantes para mim. Um era um rapaz que jogava basquete e que numa queda ele fraturou a coluna e ficou sem nenhum movimento. O único movimento que ele tinha é o movimento das mãos. E eu fiz um método de trabalho para ele numa bancada especial que o pessoal colocava ele deitado de bruços, com suporte para a cabeça, suporte para o ombro, tudo, e ele só movimentava isso para fazer montagem de microswitch. Inclusive esse movimento depois foi utilizado para comando de cadeiras automáticas, que você deve ter visto já em filmes ou em algumas pessoas têm. E um outro foi um sujeito que queria digitar novamente, datilografar naquela época, né? Mas na máquina elétrica era um pouco mais fácil. E junto com um grupo de médicos nós fizemos um movimento que ele conseguia mexer os músculos das costas e ele digitava então com esse movimento. E aí então dizia assim, poxa, como um deficiente se aprimora, como ele realmente se renova completamente com isso. Aí continuei, voltei para o Brasil e fui gerente industrial da mesma fábrica que eu tinha saído como estagiário. E eu notei que tinha um trabalho lá que poderia ser feito por cego. Então eu entrei em contato com o Instituto Padre Chico e disse, olha, eu queria ver se tem um trabalho aqui que pode ser executado por cegos, né? E depois eles, inclusive, recomendarem alguns, porque você não dá para fazer muito anúncio, precisa-se de um cego, né? Então é mais uma adaptação que tem. Aí um dia chega um sujeito muito bem vestido, preto, de óculos escuros, cego, com a bengalinha dele. Foi assim já um pouco surpreendente e eu levei para ver o que tinha que ser montado. Era uma bobinagem, ele checou as questões de segurança, se não tinha coisa pontiaguda ou aquecida, alguma coisa assim. E ele disse, não, aqui está bem adaptado, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, por que o senhor quer contratar cego? Olha, eu acho que cego trabalha melhor do que os normais. Ele me pegou no braço assim, doutor, eu sou normal. Os cegos são normais, eles apenas não são videntes. Será que eu conheço esse cego? O senhor lembra o nome dele? É o Jasomiro? Não me lembro. Porque tinha um metalúrgico chamado cego, agora formado em jornalismo já na minha turma, que também era da parte de montagem. O senhor está descrevendo, está parecendo ele. Eu não sei, era uma moça... Até a cutucada que te deu. Não, mas isso aqui realmente me marcou profundamente. Depois tive bastante cuidado com relação a isso. Isso
foi passando o tempo, aí eu tive uma oportunidade de ir para a General Electric, em Campinas, uma fábrica de locomotivas, que estava numa crise danada, porque a gente tinha uma capacidade de fazer 120 locomotivas por ano e só tinha 20 em carteira. Eu fiz de tudo com aquele pessoal, eles pintavam máquina, cortavam árvores, faziam um negócio. Fizemos inclusive um iate de 95 pés lá em Campinas, quer dizer, 180 quilômetros da costa, com uma logística complicada para transportar para o mar. Mas não deu para sustentar o excesso de pessoas que eu tinha. Tinha 1.800 empregados. Aí, por recomendação de RH, a gente começou a fazer corte nas sextas-feiras de 20 pessoas para diluir um pouco assim no final de semana. Mas uma determinada semana, na quinta-feira, um sujeito prendeu a mão de propósito numa prensa para não ser dispensado. Ele nunca seria dispensado, não estaria na lista nunca. Mas ele fez isso porque não queria perder emprego, porque tinha uma filha deficiente. Naquele dia eu tomei uma decisão, chamei os meus diretores, gerentes, etc. Eu quero uma lista completa de todo mundo, não tem nenhum bandido, todo mundo de pessoa, mas que hoje não são mais necessárias para a nossa atividade. E mandamos embora de uma vez 600 pessoas. Deu um choque com televisão na porta, eu chorei com aquele negócio todo. E aí me prometi, se eu tiver que mandar mais alguém embora, vou ser eu. E se retomar, eu vou buscar deficientes físicos que tenham mínima oportunidade de trabalho. E aí o primeiro que contratei foi um surdo-mudo, para trabalhar numa área de estamparia. O barulho não me incomodava. Mas aí, sem imaginar, teve um crescimento interessante das comunicações. Primeiro, o chefe dele. Como é que o chefe dava a instrução se ele não sabia falar nada a não ser por mímica? E uma das coisas que me contaram depois, de que o chefe, preocupado com a segurança dele, trabalhava com chapa siliciosa, que um corte é difícil de cicatrização, ficam os queloides, etc. Então o chefe diz assim, olha, e o cara respondeu para assim. Então, foi assim marcante que todo mundo na fábrica inteira ficou sabendo desse episódio. Depois foi mais uma coisa interessante de comunicação ainda, porque nós tínhamos uma fábrica grande, com 2 grandes corredores, que o pessoal fazia gincana de empilhadeira. Saiam correndo para ver quem é que chegava na outra ponta primeiro. E aquele mania que os caras assim, eles davam um bip, só então que estava atravessando na faixa, eles pulavam fora. Aí eu chamei os caras todos empilhadores e mais os supervisores, e agora nós temos uma pessoa que vai circular na fábrica e não escuta a buzininha do pessoal. Como é que vai ser? Aí apareceram um monte de ideias, podiam colocar um jaleco de cor diferente, uma camisa com gola diferente, um boné luminescente, eu ainda brincava assim, pendura uma abóbora no pescoço do cara, para assim ele fica bem visível, né? Nada disso, vocês têm que realmente passar a ter uma atitude diferente, o sujeito está atravessando, tem que cuidar do mais, a prioridade é do pedestre, assim por diante. Foi muito bacana isso, e o entrosamento do cara foi muito bom. Você pode imaginar um surdo-mudo jogando futebol? Eles dirigem? Não tinha nada, quer dizer, então, e era excelente jogador, que driblava como ninguém. Antes de você contar como uma pessoa surda jogava futebol, eu tenho que ganhar dinheiro. A gente vai ao intervalo e volta já. Que tal fazer uma cobertura jornalística do seu lançamento ou evento? E não é qualquer cobertura, vai ser um diferencial com a qualidade da notícia, mas usando a sua marca. Entre em contato! De volta aqui, continua a história desse surdo que jogava futebol. Eu sei que eles até dirigem, hoje até dirigem, eu tenho amigos surdos que dirigem, enfim, não existem limites mais para o surdo. Ele realmente criou assim. Mas a gente estava falando da década de... Esse aqui foi em 70. Nós estávamos falando do cenário de 70, onde a gente não tem certeza se esse personagem que ele conta, que o Claudinei conta a história, ele falava Libras, né? Realmente muitos eram gestos, e se Libras hoje ainda é uma luta muito grande, que agora a nossa primeira-dama deu um destaque grande falando em Libras. Então, nosso beijo, nossa gratidão e o abraço a ela.
porque ela tornou a Libras ainda mais conhecida e é uma coisa que eu que milito no meio. Sou presidente do Comitê de Inclusão e Diversidade da ABFIN, Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Então é uma coisa que a gente milita há muito tempo, então a primeira-dama deu aí um impulsionamento a isso. Mas a gente está falando da década 70. Se a inclusão em pleno ano 2019 é um desafio, ainda um universo muito desconhecido, imagina lá. É nesse cenário que a gente está contextualizando vocês, tá bom? Lembrando a imagem do rapaz, me ocorreu agora numa festa, que a gente sempre fazia umas festas lá, depois vou contar outro episódio de outro deficiente. Ele veio me apresentar a noiva dele que ia casar em 3 meses. Então imagina a comunicação, e ela também era surda-muda. Como é que eu conseguia conversar com eles, a não ser com gestos, porque nem ele também usava a língua e eu também não sabia. Mas esse foi assim, um episódio muito interessante, que não ficou só nele. Eu contratei também um cego para fazer montagem, rolamento de motores. De uma precisão, de uma qualidade fantástica. Um negócio que ele tinha, o processo dele era contínuo, não se distraía, totalmente focado naquilo, que é um trabalho assim muito, muito bom. Ele era o sanfoneiro que tocava nas festas juninas da empresa. Então, também, que bacana! Então, além de um grande montador, ele também fazia toda aquela festa para o pessoal. E com os cegos, uma vez eu tive também vendo numa fábrica de rolamentos, sabe esses rolamentos que tem uma série de bolinhas dentro de 2 carcaças, que é uma coisa interessante. Como se coloca a última bolinha ali dentro? Porque chega uma hora que elas estão todas enclausuradas. E tinha um cego que fazia esse trabalho. Numa prensa ele abre um pouquinho para colocar a última bolinha, depois ele fazia um giro naquele e com o ouvido ele sabia se estava em ordem. Nossa, Claudinei, você vê que ele tem que voltar mais vezes aqui, que seria um programa de mais de 1 hora, mas a gente já está chegando próximo ao encerramento, e eu acho muito importante que você diga o que a empresa ganha ao contratar um profissional com algum tipo de deficiência. Eu vou comentar que o que ganha principalmente é com relação às atitudes das outras pessoas. Além desse surdo, mudo, do cego, eu tratei também um deficiente que era um paraplégico, que colocava as bengalinhas debaixo do braço e subiam para o mezanino e não queria ajuda de ninguém. Eles mostraram o quê? Que as pessoas têm que fazer dedicação. Muitas das pessoas que antes, por causa de um calo ou por uma dor de cabeça, uma dor de garganta, não iam trabalhar, esse absenteísmo baixou. Porque os outros dizem assim, poxa, aquele cara com toda dificuldade vem trabalhar, por que eu não vou por causa de um pequeno problema? Isso é assim, o primeiro ganho que eu acho que as empresas têm, porque eles passam a ser muito solidários. Eles veem como os outros trabalhos se dedicam, etc. Dizem, poxa, ele não quer ficar por trás. Tá? Então esse é um ganho que a gente teve. Eu acho que não é só por questão de humanidade, não, é questão inclusive de resultados, porque eles são produtivos. Resultado. Sim, também, dá resultado. Então, é uma situação muito bacana. Eu, toda vez que estou numa empresa que eu faço consultoria e tenho oportunidade, eu recomendo para a colocação de algum deficiente. E agora, para quem quiser receber a consultoria do Claudinei, como é que faz? Bom, você tem 2 coisas, né? Tem o meu site, é o Fullman, F2Ls, MA2Ns. Igual tá aqui no sobrenome do livro, mas o Ed vai colocar depois para vocês também aí nas descrições. Fullman@aeducator.com.br ou claudinei@fullman.com.br. Ai, professor, obrigada por estar aqui de novo, compartilhando com a gente seu conhecimento. Que Deus continue te abençoando, te dê muitos anos ainda com a gente, que tem muita coisa para te aprender. E tem que ler logo o livro e comentar. E saber, porque eu tenho a oportunidade de estar com o meu autor pessoalmente, que era um dos meus sonhos, era estar com os meus autores assim pessoalmente, poder ir além do livro. Quando você precisar. Fala para a esposa ciumenta e para o marido ciumento que é um amor de conhecimento, para eles não ficarem bravos. E olha só, quem quiser estar pessoalmente com ele, além da mentoria, tem um evento que está acontecendo que faz parte dos palestrantes do Brasil. Você é um dos palestrantes que vão estar agora no próximo dia 29 de agosto. Não, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, com dia 29 na cabeça, gente. Dia 10 de agosto. É no Alta Performer Experience, no Teatro Unítalo. No dia 10, são 9 palestrantes. São também assim curtos, 25 minutos para cada um.
que vão dar um desenvolvimento muito interessante. Recomendável para todos aqueles que puderem e quiserem. Vale a pena. É num sábado, amanhã é todo dia um sábado, que vai ser muito, muito construtivo. Que legal! E nós vamos estar lá também, a gente já garantiu o nosso ingresso. E se você está aí pensando, Rê, mas eu não estou com muitas condições financeiras de fazer, aproveite, compartilhe com outras pessoas que estão na mesma condição que você, porque aí nas descrições dessa entrevista tem um link especial com um desconto daqueles de não perder a oportunidade para quem acompanha a Notícia Pro Trabalho. Eu quero agradecer ao Ed e através dele a toda a nossa equipe e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Amém.